Contribuições para o PIS e COFINS. As contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, são contribuições pagas para o governo federal, normalmente de forma mensal, sendo que o valor a pagar é obtido aplicando um percentual sobre o valor do faturamento que a empresa obteve durante um determinado mês, o chamado mês de apuração. Assim, as empresas verificam durante o mês o total das receitas obtidas, aplicam os percentuais para cada uma das contribuições e recolhem no mês seguinte o valor obtido após o cálculo. Resumindo, estas duas contribuições são calculadas sobre as receitas da empresa, em especial sobre o faturamento, e pagas no mês seguinte, ao mês em que ocorreram as vendas ou faturamentos. Na verdade, mesmo sendo contribuições diferentes, elas possuem regras gerais bastante semelhantes. Em relação ao cálculo, podemos dizer que as contribuições para o PIS e COFINS podem ser calculadas de duas maneiras diferentes. Elas podem ser calculadas pelo sistema ou regime cumulativo ou pelo regime não cumulativo. As empresas devem, em regra, utilizar um desses dois regimes. Mas antes de explicar cada regime, precisamos observar que a maneira como a empresa escolhe pagar o imposto de renda da pessoa jurídica indica qual regime será adotado para as contribuições do PIS e COFINS, ou seja, se será utilizado o regime cumulativo ou não cumulativo. Portanto, se a empresa escolheu pagar o imposto de renda da pessoa jurídica pelo sistema do lucro presumido, deverá recolher as contribuições para o PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Agora, se a empresa fez a sua opção pelo lucro real, deverá apurar as contribuições pelo regime não cumulativo. Vamos agora explicar as diferenças básicas entre os regimes cumulativo e não cumulativo para o PIS e COFINS. No regime não cumulativo, a empresa utiliza as seguintes alíquotas para o cálculo das contribuições: PIS, 1,65%, COFINS, 7,6%. Neste regime, a empresa pode utilizar créditos para fazer a compensação com os valores devidos mensalmente. Para facilitar o entendimento, vamos a um exemplo. Supondo que a empresa, no mês de janeiro de um determinado ano, apure como faturamento total o valor de R$ 65 mil com a venda de produtos, o valor para as contribuições ficaria assim: PIS, R$ 1.072,50, ou seja, a aplicação do percentual de 1,65% sobre o valor de 65 mil. COFINS, R$ 4.940, ou seja, pela aplicação do percentual de 7,6% sobre o valor total de R$ 65 mil. Como a empresa está no regime não cumulativo, ela pode utilizar créditos calculados sobre as compras de mercadorias para revenda ou até mesmo de alguns serviços. Supondo que o total das compras que dão direito a crédito tenham sido no valor de R$ 30 mil, teríamos os seguintes valores relativos aos créditos: PIS, R$ 495 e COFINS, R$ 2.280. Como neste regime é possível fazer uma compensação, teremos os seguintes valores a pagar: PIS, R$ 577,50. COFINS, R$ 2.660. Conforme podemos observar, o pagamento foi somente sobre a diferença entre o valor calculado sobre as vendas e o valor calculado sobre as compras. O profissional que trabalha neste regime deve estar atento aos tipos de operações que dão direito a crédito. Assim, destacamos as operações mais comuns que dão direito a crédito: bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, depreciação relativa aos bens que a empresa tenha no imobilizado, assim como outros valores previstos, mas também é preciso ficar atento aos valores que não dão direito a crédito, como, por exemplo, valores relativos à mão de obra paga à pessoa física ou aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Regime cumulativo. No regime cumulativo, a empresa pode utilizar as seguintes alíquotas para o cálculo das contribuições: PIS, 0,65%, COFINS, 3%. Neste regime, a empresa não pode utilizar créditos para fazer a compensação com os valores devidos. Assim, tomando como análise o mesmo caso do exemplo anterior, sendo uma empresa com um faturamento no valor de R$ 65 mil,
teremos os seguintes valores de contribuições a recolher para o governo. PIS, R$ 422,50, pela aplicação de 0,65% sobre o valor total de R$ 65.000, e COFINS, R$ 1.950, pela aplicação de 3% sobre o valor de R$ 65.000. Como o regime é cumulativo, mesmo que a empresa tenha feito compras de mercadorias ou contratado serviços, não poderá utilizar qualquer crédito para fazer a compensação. Por isso, o regime cumulativo é considerado um sistema mais simples. Os dois regimes possuem vantagens e desvantagens, sendo que caberá ao profissional responsável avaliar qual sistema é melhor para a empresa do ponto de vista do menor recolhimento de tributos, considerando, claro, a opção a ser feita pelo imposto de renda da pessoa jurídica. Por fim, em relação às empresas que recolhem os impostos pelo Simples Nacional, todos sabemos que esse regime não permite à empresa qualquer tipo de crédito, seja para as contribuições para o PIS e COFINS ou mesmo outros créditos relativos a outros tributos.